está gravando. Agora está gravando. Então, eu vou até repetir. Tá? A Maria Eduarda fez uma pergunta de quando a gente usa, quando é certo usar o grampo por ação de pontos e quando é certo usar o grampo circunferencial. O que a gente discutiu? O grampo circunferencial, ele, ele nasce acima do equador protético, sempre. E só o terminal retentivo cruza o equador protético. Ele é um grampo muito mais coronário, né? Ele aparece mais. E o grampo por ação de pontas nasce e morre já abaixo do equador protético. O grampo por ação de pontas precisa ter um braço longo para o grampo poder sofrer a deflexão. Já o terminal retentivo, o braço de retenção vai afilando e a porção final dele cruza o equador protético. E insistir, não existe, né, nenhuma evidência de que usar esse grampo é mais correto do que usar aquele. Esteticamente, às vezes pega, às vezes problemas periodontais, que daí não é estética. O acúmulo de placa bacteriana, o acúmulo de biofilme, em função do desenho do dente, também é importante. Mas absolutamente, biomecanicamente, usar este ou aquele é indiferente. Eu posso usar um, desde que ele tenha a retenção e uma efetiva oposição com o braço de oposição. Pode ser por ação de pontas ou pode ser circunferencial. Foi isso que a gente conversou na primeira pergunta. Tá? Agora está gravado. Vamos lá. As dúvidas. A prova, né? Eu fiz os questionários e coloquei lá no, no, no Aveia, né? Coloquei lá no Aveia e 1 hora de duração. Nessa 1 hora, com 10 testes, né? Você pode entrar, pode voltar, pode corrigir. Tá? Vocês têm 1 hora para fazer a prova. Tá? Não tem. Depois da prova também, se você tiver alguma dúvida, porque normalmente, né, a gente faz a prova e faz um gabarito, né? Às vezes o aluno fala, mas isso aqui e tal. Às vezes o gabarito que a gente faz está furado. Então, se houver qualquer é, dúvidas em relação à alternativa que foi dada, é passível da gente conversar. Se o seu raciocínio justificar aquilo, eu considero. A vida inteira eu considerei e não tenho o menor prurido de não fazer. Não, pera, né? Então, é o seguinte, muitas vezes o aluno enxerga uma solução que a gente não atentou para aquilo durante o que eu quero deixar claro, não existe planejamento errado no sentido de alocar este ou aquele. Agora, se você colocar um braço de retenção sem o braço de oposição, aí está errado. Se você não puser o apoio na posição correta e der torque no dente, está errado. Tem planejamentos errados. Né? Agora, se você biomecanicamente preservou tudo aquilo e alocou uma coisa diferente da que eu estou fazendo, não é o fato de você ter feito diferente que está errado porque eu fiz de outro jeito, absolutamente. Tá? Vamos lá. Dúvidas? Então o resultado não vai sair na hora, então, né? Não, o resultado sai. é, eu entro lá em seguida, né? Agora precisa ver o horário. O da Removivo sai no mesmo, sabe, porque é das 8. Antes de começar a aula de DTM, o resultado já está no ar. Porque Entendi. já tem o gabarito, né? Vocês já fizeram prova lá pela Aveia, não fizeram? O próprio Aveia Já é que corrige tem isso uns pra gente. professores que deixam. Então, tem uns que deixam automático e já corrige automaticamente. Tem outros que não deixam assim, que eles corrigem depois, entendeu? Não, normalmente eu abro de novo. Eu nunca vi corrigir automático. Essa coisa, talvez eu nem saiba usar. É, vocês fazem a prova, fechou o questionário, eu entro lá e faço. E daí puxo a correção que está lá. E essa correção eu coloco no plataforma lá de notas do No docente portal. online. Ah, Ok, obrigado. nada. Mas é rapidinho, porque daí ele dá por ordem alfabética, inclusive, né? O número de acertos. Tá?
Depois, mesmo depois de lançada a nota, tudo, se alguém tiver alguma dúvida em relação a algum quesito da prova, tá aberto, não tem porquê, né? Esporte, não, é isso. Agora, lógico, se tiver certo, leva. Se não tiver certo, não leva. Tá? Vamos lá? Dúvidas? Aproveitem. Constituintes. Alguém tem dúvida sobre constituintes do aparelho? Como é que é o nome de cada um dos constituintes do aparelho removível? O que é um conector? O que é um conector maior? O que é um, um braço de retenção, um braço de oposição, um delineamento? Ah, eu queria ver de novo essa parte, É, professor. Se puder eu ia falar. falar isso também. Mas eu não entendi a sua pergunta, desculpa. O que Eu falou não para lembro passar de também. novo. Quem está falando, o Thales ou o Rafael? Os dois falaram simultaneamente. Fala um por vez para mim, por favor. Mais dois. Eu não lembro direito essa parte, professor. Não consegui pegar direito na aula o nome dos constituintes certinho, só de Legal. alguns. Vamos lá. Puder repassar. Na realidade, Isso. vamos lá. Na realidade, eu tenho um caso X. Né? O que eu preciso? Como é que eu começo o planejamento disso? Né? A minha conexão está começando a ficar maluca aqui. É isso? Não. Legal. Tá me ouvindo? Dá um retorno para mim. Cortando seu áudio aqui, Diego. Tá cortando? Eu vou mudar de lugar então. Só um minutinho que eu vou. Cortou aqui, professor. Espera aí que eu vou tentar arrumar um lugar que melhore a conexão. Ana, toca comigo. Toca comigo, cai a conexão. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Ah, então tá legal, tá jóia. Às vezes, dependendo da posição que tá o computador, agora encheu aqui a internet. Vamos lá então. Você tendo um determinado planejamento, você tem que fazer a pergunta sempre, né? Quais dentes vão receber retenção direta? Tá. O retentor direto, ele pode ser um grampo circunferencial ou ele pode ser um grampo por ação de ponta. Isso dá nomenclatura. Como é que é quais são os constituintes de um grampo circunferencial? Ele tem o apoio, que é o nicho que eu preparei, onde ele vai assentar sobre o dente, tá? Do apoio, ele vai sair com um braço de oposição que fica acima do espaço do equador protético, um braço mais resistente, mais rígido. Do outro lado, o lado que eu vou colocar a retenção, sai o braço de retenção do meu grampo circunferencial. A junção, né, do braço de retenção, o apoio e o braço de oposição formam uma região mais compacta do grampo, mais durinha do grampo. Isso a gente chama de corpo do grampo. Do corpo do grampo, que tem o apoio, o braço de retenção e do outro lado o braço de oposição. Desce uma pecinha, né, para juntar. Essa pecinha chama conector menor. O que o conector menor une? O grampo ao conector maior, ou o grampo à cela da removível, aonde vai colocar os dentes. Né? O que é um conector? É aquilo que une uma coisa à outra. Um grampo circunferencial, que ele tem braço de oposição, braço de retenção, o apoio. A junção disso tudo vai formar aquele cucurutinho que chama corpo do grampo.
Do corpo do grampo desce o conector menor. O conector menor, que vai unir esse conjunto ao conector maior ou cela. Tá? Bom, agora, ao invés de eu usar um grampo por tem diversos desenhos. Eu posso ter o grampo em anel, tem o grampo de Akers, que é o nome do autor. Eu tenho um grampo, né, que chama half and half, metade, metade, half and half, lá, né? O que acontece com o metade a metade? Ao invés de ele ter um braço de retenção e um braço de oposição, ele põe um braço de retenção de cada lado, um fazendo oposição para o outro. Quando atua esse terminal, esse atua como oposição. E quando atua esse terminal, esse atua como oposição. Eu tenho diversas maneiras de fazer isso no grampo circunferencial. Mas o que eu tenho? Basicamente, ou teoricamente, um braço de oposição, um braço de retenção. O apoio, né? O conector maior. O conector menor. O conector menor, com a junção do braço de retenção, com o braço de oposição e com o apoio, forma o corpo do grampo. Beleza. Agora, tem os grampos por ação de pontas. Como é que funciona um grampo de ação de pontas? Ele tem um braço de retenção que nasce na cela, vem andando por baixo e já chega na porção retentiva do dente, abaixo. Ele pode ser em T, ele pode ser em U, ele pode ser em L, pode ser em I, pode ser em C, pode ser em 7. A gente brinca que é o TULIC, né? T, U, L, I, C. Qual que são os mais usados? O T e o I. Tá? Dificilmente você vai arrumar Agora, dá para desenhar isso? Dá. Na medida que vai desenhando, o pessoal vai dando nome. O nome não é o mais importante. Não é. Tá? Agora, qual é o grande problema do grampo por ação de pontas? Né? O grampo por ação de pontas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Share screen. Vamos aqui, ó. Whiteboard. Vamos share. Aqui, ó. Né? Eu tenho, vamos lá, se eu consigo desenhar aqui, ó. Um dente aqui. Oh, parece mais um papagaio do que um dente. Tá? E aqui, ó. Oi. Não tá aparecendo nada aqui pra mim. Ah, não tá mais aparecendo para você? Uma tela em branco não tá aparecendo? Tá, tela em branco. A tela em branco, mas não tá aparecendo o desenho que eu tô fazendo? Não. Pra alguém tá aparecendo? Ou é só pra mim? Não, só uma tela na preta. Ah, não. Então, peraí. Opa. Que diacho. O que eu fiz aqui? Voltou a aparecer alguma coisa ou não? Ainda não. Não. Tá uma tela branca. Ué, que diacho que eu fiz aqui? Não é. Que diacho. Voltou? Voltou todo mundo? Tá, a sua Tá aparecendo câmera. você aí. E agora? Eu queria desenhar, mas não entrou o negócio para desenhar. Tá, a sua câmera ainda. Agora, mas voltou tá dando para me ver agora. Vamos lá.
Eu tenho um dente, né? Eu ia tentar fazer o desenho com a pontinha, não apareceu. Mas falei do grampo circunferencial. Então, os constituintes dele, né? O braço de retenção, o braço de oposição, o apoio, né? O corpo do grampo, descendo o conector maior. Já o grampo de ação de pontas, eu vou ter um apoio e um braço de oposição. Isso vai descer um conector menor. E preso à cela, nascendo na cela e vindo para a região retentiva, o grampo propriamente dito, o braço de retenção desse grampo. Pode ser em T, em 1, em L, em C, em 7. Clique. Né? Normalmente a gente usa o T ou usa o I. Né? Qual a diferença disso? O braço de retenção de uma ação de pontas ele tem que ser mais longo, por causa da deflexão dele, porque ele já nasce na área retentiva. Se ele ficar muito curto, vai ficar muito retentivo, ele fica muito rígido. Já o grampo circunferencial é só o terminal retentivo, que é pequenininho, que cruza o equador protético. Bom, então, falamos dos constituintes do grampo. Agora, o conector menor une o grampo ao conector maior. Né? O conector maior na maxila, ele deve ser justaposto à fibromucosa, bem pertinho da fibromucosa, bem encostadinho. Já no inferior, ele precisa ser ligeiramente afastado, principalmente nessa região anterior, né? Aqui. Se ele ficar apertando essa região, onde tem a apófise gênea ali, se ele tocar ali, é extremamente dolorido. A gente deixa esse conector um pouquinho afastado, conector maior. Quais são os constituintes de uma prótese parcial removível? Os grampos, né, os retentores, os Professor, apoios. Pois não. esse espaço tem um limite? Não. De 1 a 2 milímetros. De 1 a 2 milímetros afastado. Normalmente, o laboratório, quando vai fazer esse enceramento, no modelo refratário, ele põe uma camada de cera 7 ali. Tá? Põe um pouquinho de cera 7 e depois ele faz o enceramento da removível. Então, ele deixa um vãozinho de 1 a 2 milímetros. O suficiente para o conector não apertar a fibromucosa do paciente nessa região. Se tocar ali, é muito difícil do paciente aceitar a prótese. É uma intercorrência comum. Porque começa a tatuar o conector naquela região. Né? E o paciente reclama demais de dor. E na região de pré-molares, na região lingual de pré-molares, muitas vezes o paciente pode apresentar uma variação anatômica que chama torus mandibular. Quando ele tem o torus, o conector tem que fugir do torus. Isso também é importante. Tem que arrumar um desenho para esse conector que ele não toque o tórax. Se tocar o tórax, o paciente não usa a prótese, ele não consegue usar. Dói demais. Todo mundo lembra o que é o tórax? O tórax da mandíbula fica na região de pré-molares. E na região da maxila fica na RAF platina mediana, né? Bem no centrinho. Qualquer uma das duas, né? O problema do tórax na maxila é mais comum em pacientes que usam prótese total, que tem o recobrimento total do palato. É mais difícil da gente fazer. Tem que aliviar aquilo. E se apertar, a fibromucosa é muito aderida. Então, corta aquele lugar, machuca e o paciente não consegue usar. Tá? Mais alguma dúvida? Não sei se vocês conseguiram fechar. Eu tentei desenhar, a gente fugiu um pouquinho o raciocínio. Dos constituintes da prótese parcial removível. Grampos, conectores menores, conectores maiores, dando o formato do conjunto, né? Da peça como um todo. Érica? Ligou o áudio e não falou. Oi, professor, entendi, obrigado. Nada. Falhou aqui. Beleza. Pessoal, daqui a pouquinho deve terminar os 45 minutos da coisa. Se tiver mais alguma coisa, a gente volta para continua a coisa. Se não tiver, a gente dá por encerrado. Então, vocês têm mais alguma coisa? Um quietinho. Ou todo mundo sabe tudo e ninguém sabe nada, né? Professor, para a minha parte é só isso.
Tá legal, tá joia. Eu tenho de PPF. Opa! Diga. Que é que tá lá? Na PPF, na quinta-feira a gente faz isso, depois da aula do Paulo. Legal? Tá bom. Quer adiantar já a pergunta? Não. Pessoal, tudo bem então? Ó, tranquilidade total na hora de fazer a prova. Não. Não, eu falei certinho. Ah, legal, legal. Tá? Tranquilidade total na hora de fazer a prova. Né? A gente vai facinho, não tem nada na prova que a gente não tenha conversado de forma exaustiva. Tem planejamento, tem alguma coisa da classificação de Kennedy, bastante de classificação de Kennedy, das regrinhas de Applegate. Então, estudo em classificação de Kennedy e regras da Applegate, né? Com Applegate. E a alocação disso nos diversos planejamentos. Nesse caso, tal, que dente recebe retenção direta, que dente recebe retenção indireta, por que recebe a retenção indireta, aonde está a linha de fulcro, aonde está a linha de estabilização, né? Então, é dois feijão com arroz. Não tem nada que a gente não tenha conversado ao longo desse agosto e setembro aí. Tá bom? Bom estudo para vocês e boa prova. Obrigada. Um beijão para vocês. Obrigada, Até daqui a pouco. professor. Obrigado. Às 10h50 a gente tem aula de DTM. Bom? Um abração. Beleza. Tá bom. Falou, obrigado, professor. Nada.